Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um computador para 3D em 2021. Mas antes de irmos para as configurações, antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e já ativar o sininho para você não perder nada por aqui sobre 3D. Então bora lá! Um grande mito sobre computador e 3D, que eu já quero desmistificar aqui no início desse vídeo, é o seguinte: se eu tiver um bom computador, eu consigo fazer um render top, e se eu tiver um computador ruim, eu não vou conseguir fazer um 3D legal. Isso não quer dizer absolutamente nada. Então, de cara aqui eu já vou te dizer que a peça fundamental para um 3D é você, é o método que você utiliza. Não adianta você ter um computador excelente, um computador top de linha, última geração do Ryzen 9 aí que lançou agora, se você não souber mexer no software que você está mexendo aí, tá? No software que você utiliza. Então, pra gente começar, o que você precisa entender é o seguinte: cada software de 3D, ele vai utilizar uma forma diferente aí de renderização. Então, você precisa entender qual que é o software que você vai utilizar para o seu render, para o seu 3D. Por exemplo, vou dar dois exemplos para você aqui. Existe o V-Ray, que é um render para o SketchUp, e existe o Lumion, que é um render para o SketchUp também, tá? Que é um outro programa que você utiliza para renderizar aí. Qual que é a principal diferença do V-Ray para o Lumion? Cada um utiliza uma peça diferente do seu computador. Como assim? Um dos maiores mitos que as pessoas contam aí é quando vai montar um computador, fala assim: você precisa de um computador gamer para poder fazer um render. Depende qual software que você utiliza, qual renderizador que você utiliza. Você vai me entender quando eu citar aqui a diferença do Lumion para o V-Ray. Se você já utilizou o Lumion, você vai lembrar aí que quando você começa a renderizar, quando você coloca o projeto lá, o seu projeto já é renderizado. Então você vai andar pelo percurso lá do seu 3D e você vai ser como se você estivesse dentro de um jogo. Aquilo ali já vai estar renderizado. Se você aplica uma água, já vai estar lá a superfície da água renderizada. Se você coloca uma árvore, a árvore já vai estar renderizada. Assim como se você estivesse dentro daqueles joguinhos lá de computador, de tiro, que você vai andando no mapa ali e você já vai vendo tudo renderizado. Quando você aperta o botão de render, pouquíssima coisa muda. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Lumion vai utilizar a sua placa de vídeo para o render, quando o V-Ray é totalmente o oposto. Quando você mexe no V-Ray e você aplica, por exemplo, lá um espelho, você aplica lá um vidro, você não enxerga na hora que você aplica. Você só vai enxergar depois que você aperta o botão de render. Então, quando você aplica uma grama lá no V-Ray, você só vai enxergar depois que você aperta o botão de render. Você só vai enxergar a árvore renderizada quando você aperta o botão de render. Por quê? O V-Ray, ele não utiliza a sua placa de vídeo. Quando você aperta o botão de render lá, ele vai utilizar o seu processador. Então ele tem um render por CPU e o Lumion tem um render por GPU. E o que é esse processador? Você vai me entender agora. Sabe aqueles quadradinhos que aparecem quando você começa a renderizar? Às vezes você renderiza em um computador, aparecem 4, em outro computador você vê que aparece 16, em outro já aparecem 32. Aquilo ali é a quantidade de núcleos que tem o seu processador. É isso que importa se você utiliza o V-Ray como eu. Então a gente vai falar aqui de um computador para SketchUp e para V-Ray. Quanto maior o número de núcleos tiver o seu processador, mais rápido será o seu render. Quando você aperta o botão de render, é o seu processador que vai te entregar aquela imagem ultra realista lá. Então eu vou te dar aqui configurações mínimas para você utilizar o V-Ray, configurações intermediárias e configurações avançadas. Mas antes eu vou te apresentar aqui outras peças que você vai precisar prestar atenção também. Por exemplo, além do processador, você precisa entender o que é a sua memória RAM. A memória RAM, basicamente, é aquela peça que vai fazer os seus programas abrirem, funcionarem, que aquela cena muito grande você vai conseguir abrir. Sabe quando você tenta abrir uma cena gigantesca e no seu computador não abre de jeito nenhum? E aí quando você abre no computador do seu colega, ela abre tranquilamente, você fala: por que no meu não abriu e no de fulano abriu? Porque ele tinha mais memória RAM do que você. E aquela cena tava te exigindo muita memória RAM. Então se você é uma pessoa que, por exemplo, abre 300 abas do Google Chrome lá,
tipo eu, a sua memória RAM vai começar a ser consumida. Instintivamente, o que a gente faz? Se eu abro lá o AutoCAD, o SketchUp, tudo junto, e aí começa a travar, você fala assim, Eu vou fechar aqui o AutoCAD para ver o que é isso que tá travando. você faz isso de forma instintiva, mas é basicamente porque tá faltando memória RAM no seu computador. A depender do tamanho da cena que você vai utilizar, você vai precisar de mais memória RAM. Se for uma cena pequena, você não precisa de tanto assim. Mas se você trabalha com 3D, é interessante que você tenha uma quantidade de memória RAM confortável para você trabalhar aí, tá? Como eu falei que o V-Ray utilizava o processador e não a placa de vídeo, você pode estar se perguntando, Tá, mas não preciso prestar atenção em qual placa de vídeo eu vou utilizar, não vou precisar dela. na verdade, você vai precisar dela sim, porque na hora de modelar no SketchUp, é a sua placa de vídeo que vai atuar. Então, sabe aquele momento que você tá lá modelando e aí começa a travar tudo? Você nem renderizou, não colocou nenhum material ainda, só que tá tudo travado no seu computador? É a sua placa de vídeo que não tá respondendo legal. No fim das contas, você vai precisar prestar atenção nisso, no seu processador, na sua memória RAM e na sua placa de vídeo. Então, eu vou dar aqui 3 configurações mínimas para você conseguir trabalhar com o SketchUp e com o V-Ray hoje em 2020, que são os computadores que você consegue aí trabalhar tranquilamente em 3 valores diferentes, tá bom? Se tratando do processador, uma pergunta que muita gente aí faz é escolher AMD ou Intel. Qual que é a diferença aí? Normalmente as pessoas começam, só falam de Intel, i7, i5, i9 e esquecem que existe aí o AMD. Por que esquecem que existe a AMD? Porque até 2005, mais ou menos 2006, a Intel era majoritária na produção aí dos processadores. Então, realmente, processadores aí da mesma categoria AMD e Intel, a Intel se saía muito melhor do que a AMD. Só que o que acontece? De alguns anos para cá, e em 2021 eu posso te dar plena certeza que a AMD vem dominando o mercado aí de processadores tão bons quanto ou muito melhores do que a Intel, com custo-benefício muito melhor. As pessoas que trabalham com 3D, em sua grande maioria, grandes estúdios, hoje utilizam a AMD. Então, eu vou aconselhar você aqui a pesquisar 3 categorias aqui de AMD, certo? Então eu vou começar com as configurações mínimas para você que tá aí com pouca grana, mas precisa começar a trabalhar com 3D. A primeira configuração que eu vou te dar aqui é uma configuração mais barata, mas que você já vai conseguir aí resultados legais com 3D. Assim como eu falei no início do vídeo, não importa a configuração do seu computador, importa a metodologia que você utiliza para fazer o seu 3D no SketchUp e no V-Ray. Então, o primeiro processador que eu vou te indicar aí é um Ryzen 3 3200, uma memória RAM de 16 GB, então é o mínimo aí para você conseguir trabalhar legal aí no seu computador, no V-Ray e no SketchUp, e a placa de vídeo um AMD RX 560 de 4 GB. Essas são as configurações mínimas aí. Pode dar uma pesquisada se você tiver pouca grana aí para você começar a trabalhar com 3D. As configurações intermediárias, então um computador intermediário aí um pouco melhor, mas que vai custar um pouquinho mais caro aí, seria um Ryzen 5 5600X ou um Ryzen 7 aí, tá? Então você pode optar por um dos dois aí. A maioria dos nossos computadores aqui hoje tem essas configurações intermediárias e aí você pode optar por uma memória RAM de 32 GB, que você já vai trabalhar mais confortável, vai conseguir abrir cenas maiores do que 16 GB e uma placa de vídeo GTX 1660 Ti. Então essas são as configurações intermediárias aí de um bom computador hoje em 2021. E se você quiser aí comprar já uma máquina top, aquela que você vai falar assim, Não quero passar nervoso com 3D. Tem uma grana para investir. você vai investir em um Ryzen 9 5900X, 64 GB de memória RAM e um RTX 2060 de 8 GB. Essas configurações que eu dei para vocês aqui, todas elas, sem exceção, você vai conseguir trabalhar com SketchUp e com V-Ray. Qual que é a principal diferença? Pode falar assim, Tá, mas se qualquer uma eu faço a mesma coisa, qual que é a diferença? Por que eu vou investir em um computador top e não em um computador mínimo? Se qualquer um eu faço a mesma coisa. a diferença vai ser o tempo de render aí que você vai conseguir. Por exemplo, se você trabalha com um computador muito bom, você faz um render em minutos. Se você trabalha com um computador em umas configurações mínimas, talvez
talvez você demore horas para a mesma imagem. Então, na mesma configuração que você fez na cena aí, você pode levar minutos ou horas. Isso aí vai influenciar em que na sua qualidade? Na verdade, a quantidade de testes que você vai ter paciência para fazer. No fim das contas, se você já trabalha com 3D, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que se você faz uma imagem que ela demora 3 minutos para ficar pronta, se você olhar que ficou uma coisinha ruim que você pode consertar, você senta e você faz de novo 5, 6, 7, 10 vezes, que isso não vai te cansar tanto. Só que se demora 4 horas para uma única imagem ficar pronta, quando você vê que uma coisa não saiu tão legal assim, você vai pensar 2 vezes antes de renderizar de novo. Talvez você renderize mais uma vez, mais 3, 4, 5 vezes, acredito que seja muito difícil, porque a gente vai acabando perdendo a paciência. Então eu já trabalhei com computadores mais fracos, computadores com configurações mínimas, que eu consegui o mesmo resultado do render, mas demorava horas para eu conseguir a perfeição ali. Então você acaba se cansando e sua produtividade cai muito. Isso aí vai influenciar sim no resultado final. Mas não porque você não sabe fazer ou não porque o seu computador não consegue te entregar aquilo. É porque você vai começar a se cansar e é muito melhor você trabalhar com uma máquina legal, que você tem uma produtividade ali de uma manhã você conseguir fazer vários testes, várias imagens, do que você ficar ali tentando, só para no final do dia você conseguir uma única imagem boa, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta qual que é o computador que você utiliza hoje, se ele dá conta legal ou se você tá precisando aí dar um upgrade aí na sua máquina. Mande para aquele amigo que tá precisando entender um pouquinho sobre computador e não se esqueça de ativar o sininho, porque toda segunda e sexta-feira às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal. Então valeu!